Olá, povo de Deus! Nesse dia 13 de agosto de 2023, vamos dar continuidade ao livro de Neemias, capítulo 11, do versículo 1 ao 36, está escrito assim na palavra de Deus. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar de um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitavam em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Corrosé, filho de Razarias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Geode, filho de Pedaías, filho de Golaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois deles, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Joroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeça dos pais, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Jabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Rasub, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. E todos os levitas da santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas da porta, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade.
E os netineus habitaram em Ofel, e Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias e às suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Queriate Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jacabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Hazar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até ao vale de Rinom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, e Aia, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, e em Nobe, e em Ananias, e em Razor, e em Ramá, e em Gitaim, e em Hadide, e em Zeboim, em Nebalate, em Lode, e em Ono, no vale dos artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esta é a relação dos que habitaram em Jerusalém. Palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui todas as repartições. A Bíblia diz que os príncipes dos povos habitaram em Jerusalém, e o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. Olha que coisa mais interessante. O entendimento que o povo de Deus tinha naquela época, de que eles precisavam estar em comum acordo, e não somente isto, né? Eles precisavam estar em plena comunhão para que eles fizessem as coisas de uma forma que agradassem ao Senhor. E quando nós podemos ver que diante dessa repartição, também nós lemos aqui a partir do versículo 20, você que está acompanhando na palavra de Deus, os que habitaram nas cidades de Judá. Então, o resto de Israel, dos sacerdotes, levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E então nós podemos ver que até mesmo, né, o povo de Deus naquela época já compreendia que a obra do Senhor, seja qual fosse, né? Então nós podemos ver aqui no versículo 17, e sobre Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que era de quem começava a dar graças na oração. Olha que interessante, né? Nós podemos ver aqui a repartição do momento de adoração a Deus, a responsabilidade desses homens
que ele simplesmente dava início com uma oração de ação de graças para iniciar ali o momento de adoração a Deus. E eu acredito que, assim como nós já lemos, né, que cada um tinha sua responsabilidade, tinha um que ficava responsável só para acender ali os candeeiros, outros ficavam responsáveis ali por outro cargo, e ali nós podemos ver que cada um cumpria com a sua função e cumpria com excelência. Por quê? Porque estava fazendo ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Então, muitas vezes, o que nós precisamos entrar em sintonia com a vontade do Senhor, para que nós venhamos cumprir com a mesma excelência que esse povo aqui cumpriu, né? Nós sabemos que teve situações que ali, né, aconteceu várias situações na palavra de Deus, teve os momentos que eles se esqueceram das ordenanças do Senhor, teve os momentos que eles passaram por momentos difíceis, que eles precisaram sentir que eles precisavam voltar para Deus, e ali acontece toda uma situação, mas o momento que eles reconheciam que eles precisavam agradar ao Deus vivo, o momento que eles reconheciam que eles precisavam cumprir com a vontade de Deus, cada um fazia a sua parte com excelência. Então, no corpo de Cristo, a Bíblia fala assim que nós somos enxertados na videira verdadeira. Como nós somos enxertados na videira verdadeira, existem vários galhos. E como existem vários galhos, né, ramos, né, os galhos vai puxando e vai saindo os ramos. Então, assim, a função de cada galho numa árvore frutífera é de dar o seu fruto. Não existe o galho que fala assim para sua... Vamos supor, não existe um galho de uma fruteira que fala assim, ó, deixa esses outros galhos daí que eu não vou dar esse ano. Não. Nós podemos ver que quando uma árvore resolve dar frutos, ela dá frutos ali por completo. Nenhum galho fica sem frutos. Assim é a vontade do Senhor, que nós venhamos dar frutos diante da presença dele. Porque a Bíblia diz que haverá recompensa de acordo com as nossas obras. Isso não tem nada a ver com a salvação. Isso tem a ver com galardão, com recompensa. Então, haverá recompensa de acordo com as nossas obras. O que significa isso? Né? Muitas vezes eu ouvi falar antigamente, as pessoas falavam muito sobre a nossa coroa. A coroa que nós vamos receber do Senhor. E que essa coroa é cheia de pedrinhas. Então, quando alguém ganhava uma alma para Jesus, a pessoa falava assim, olha, hoje você ganhou mais uma pedrinha na tua coroa. Então, isso é recompensa. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos diz que cada um vai ser analisada as suas obras. O próprio Jesus, o próprio Senhor vai perguntar, vai falar para nós, mostre-me as tuas mãos. E nas nossas mãos vai mostrar exatamente aquilo que nós fizemos para o Senhor. Ou para a honra, ou para a vergonha. Porque quem não tiver obra nas mãos, vai ser para a vergonha, porque não vai ter recompensa. Mas aqueles que tiver obra nas mãos, grandes recompensas vai receber do Senhor. Então vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena nós estarmos como um corpo de Cristo bem ajustado na presença do Senhor, porque desta forma nós vamos crescer juntos, nós vamos florescer juntos e o nome do Senhor será glorificado. E naquele dia glorioso, tudo será visto e quão orgulhoso nós vamos ficar se o Senhor ver que nas nossas mãos existem obras. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção, de vitória em nome de Jesus. Lembrando do nosso culto às 19 horas. Esteja conosco em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade de estar na presença do Senhor e abençoar a tua semana. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.